E aí, pessoal, meu nome é Ezequiel, sou professor de Física e vou estar trabalhando com vocês aqui no curso de Física Geral. Hoje nós iremos estar trabalhando 4 tópicos, né? Tópico do 1 ao 4, e estaremos trabalhando com uma questão de medição, vetores, movimento em 1, 2 e 3 dimensões. Espero que vocês consigam compreender o que vai estar sendo transmitido aqui. Vamos para a aula. Em se tratando de medição, nós associamos direto com a questão, né, do Sistema Internacional de Unidades. Para que fique claro aqui, a utilização do Sistema Internacional de Unidades serve para que nós tenhamos uma linguagem que seja compreendida em todo o mundo. Então, se um brasileiro escreve um artigo tratando de ciência, ele vai ter que usar, nos cálculos, que ele desenvolver ali para esse artigo, ele vai ter que estar usando, a linguagem, no Sistema Internacional de Unidades. Ele vai ter que utilizar essa linguagem para conseguir fazer com que toda a comunidade científica consiga entender o que está sendo transmitido. Então, o Sistema Internacional de Unidades é um conjunto de unidades de medidas correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. E aí nós temos aqui elas. O tempo vai ser dado em segundos, a massa em quilograma, comprimento em metro, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol, corrente elétrica ampere e intensidade luminosa candela. Diante disso, nós também temos algumas derivações, Ou seja, dessas grandezas fundamentais, nós vamos ter derivações. Essas grandezas fundamentais, elas vão servir para determinar a medida de alguma coisa na sua forma mais fundamental. E as derivações vai ser quando eu fizer a junção dessas unidades aqui, fundamentais, o produto delas vai me, por consequência, ter como desfecho essas derivações aqui: força, pressão, energia e potência. Além disso, nós podemos trabalhar com a transformação dessas unidades. Fazendo isso, nós temos a possibilidade de representar uma grandeza de acordo com a necessidade ali que uma questão, um problema ali do vestibular, por exemplo, que você vai fazer, exige. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma unidade prefixada, e a comparação dela com a unidade fundamental, que é em metro, Então, 1 micrômetro vai ter correspondência para metro de 0,00000 metro, 1 metro, 1 milímetro, 0,01 milímetro, 1 metro. 1 decímetro, 0,1 metro, e a 10ª parte de 1 metro. 1 decâmetro vai ser 10 metros. 1 hectômetro vai ser 100 metros. Então, essa vai ser a ideia de transformação de unidades. Veja que quando eu estou indo aqui do metro para a direita, você tem o fator de multiplicação por 10. Quando eu venho do metro para a esquerda, o fator de divisão por 10. Então, indo para cá, eu estou tendo um aumento, de multiplicação por 10, e aqui eu vou ter que fazer a divisão para ver a proporcionalidade dessas grandezas, dessas unidades, no caso. Temos também a questão da obtenção de unidades pelo conceito físico das grandezas. Através das grandezas físicas, que nós medimos ou quantificamos as propriedades da energia, da matéria e da energia. Nós podemos fazer uma obtenção de unidade, de modo direto ou de modo indireto. Qual seria o modo direto? Quando a gente mede uma régua ou comprimento de um objeto, Porque você está pegando ali a régua, fazendo a comparação direta com o objeto. Então, você vai ter a metragem ali, certa do objeto que você está tentando medir. No caso, você vai conseguir medir, De modo indireto, quando, por exemplo, a gente, através de cálculos em sistemas especiais,
calculamos a distância da Terra e do Sol. Você vai utilizar também de trigonometria aqui. Enfim, seria um modo indireto, porque nós não temos uma régua que você consiga, ou uma fita métrica que consiga calcular essa distância Terra-Sol. Então, você tem que fazer o cálculo do modo indireto. Isso vai ser bem abrangente dentro do estudo de astronomia, por exemplo. Agora que nós falamos sobre medidas, o próximo tópico aqui a ser abordado são vetores e escalares. Vetores e escalares vão ser um dos primeiros assuntos que a gente vê na física, até porque vai ser algo que vai subsidiar basicamente todos os tópicos, desde mecânica, a parte de eletricidade também. Então, tudo aquilo que você vai estar trabalhando na física ou vai envolver vetores ou vai envolver escalares, né? Tem muita ligação com o que é estudado na parte de álgebra. Então, se você já tem um entendimento de álgebra, essa parte aqui vai ser bem tranquila. Caso não tenha, a gente vai estar passando aqui as coisas mais fundamentais de um vetor e um escalar. O vetor, ele vai ser um segmento de reta, vai ser orientado, ele vai ser responsável pela caracterização das grandezas vetoriais. Então, o meu vetor vai ter três propriedades básicas. Ele vai estar me indicando o módulo ou intensidade, a direção e o sentido, né? O vetor vai estar sempre acoplado com essas três propriedades. Exemplos de vetores. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Exemplos de vetores: velocidade, aceleração, força. Então, um vetor, ele vai ser aquele camarada que eu tenho a necessidade de indicar a direção, o sentido, e sempre não está carregando ali a intensidade ou o módulo dele, né? Por exemplo, se eu digo que uma pessoa empurrou uma mesa, ele aplicou uma força na mesa, força, que é um vetor, e aí, para eu saber qual é a consequência dessa força aplicada, eu tenho que saber o que? Dessa força eu tenho que saber a direção, o sentido e o módulo, que é a intensidade dessa força. Então, tudo isso que faz parte da caracterização de um vetor é importante para quando eu faço uma análise de um problema que tem em si ali acoplado uma grandeza vetorial. Já um escalar, no caso, nós estamos tratando aqui mais para o lado da física, que seria uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Um escalar fica bem definido quando você informa apenas o seu valor numérico. Por exemplo, nesse caso aqui, velocidade. Eu digo que um automóvel está com 60 km por hora de velocidade. Só que só essa informação fica muito abstrata. Então eu tenho a necessidade de também informar o sentido, a direção de onde esse carro está indo em velocidade, né? Então, não fica subentendido somente quando eu falo a velocidade. Eu tenho que, só o valor numérico, tenho que dar mais informações. Já aqui no escalar,
fica bem entendido. Olha, se eu falo que a pessoa tem 70 quilos, não importa se esses 70 quilos é para a direita ou para a esquerda. Se a pessoa tem 70 quilos, a pessoa tem 70 quilos. Se eu digo que passou 3 minutos, né, fica muito bem entendido que se passaram 3 minutos e pronto, acabou. Se a pessoa tem 36 graus de temperatura corporal, fica muito bem entendido que ela tem 36 graus de temperatura corporal, então essa seria o grau de agitação das partículas ali que compõem o corpo dessa pessoa. Então, a diferença vai estar aí, né? Um eu preciso de mais informações, o outro fica bem subentendido quando eu falo apenas o valor numérico. Agora nós vamos aqui para movimentos, né? Primeiro aqui tratando de movimento retilíneo. O movimento retilíneo, que vai ser aquele movimento que nós vamos considerar também como sendo um movimento em uma dimensão, né? Pode ser conceituado como um movimento de um móvel em relação a um referencial descrito ao longo de uma trajetória retilínea, ou seja, uma trajetória reta. Observação: a direção do vetor velocidade é constante. Por que a direção do vetor velocidade é constante? Veja bem, se você tem um vetor, né, lembre-se que a gente acabou de falar sobre vetores aqui. O vetor tem um módulo, direção e sentido. Qualquer coisa que eu altere nesse vetor aqui, nesse vetor velocidade, se eu vario esse vetor velocidade, eu vou estar ocasionando uma variação na velocidade. E essa variação na velocidade só é possível caso eu não esteja fazendo um movimento retilíneo, né? Eu posso, quando eu altero a velocidade aqui nesse sentido, ele fala de movimento reto, né? Eu, por exemplo, para fazer uma curva que já estaria saindo da configuração de movimento retilíneo, eu preciso ter a minha velocidade alterada, né? Eu preciso retardar o meu movimento para fazer uma curva. Então, se eu retardo o movimento, eu estou alterando o vetor velocidade. Ele não seria mais constante, né? E aí eu já teria um vetor aceleração aí para ser calculado. Então, se eu estou alterando a velocidade, né, eu já paro de ter a direção, no caso, se eu altero, né, a direção do meu vetor aqui, se eu altero a direção do vetor velocidade, né, eu estou fazendo com que esse corpo não tenha mais uma trajetória retilínea, né? Ele poderia, por exemplo, estar andando, né, e retardar a velocidade, né, continuando no movimento retilíneo, alterando só o vetor, a parte do sentido desse vetor, que ele estaria, né, estando no movimento retardado. E aí ainda estaria no movimento retilíneo. Mas aqui a gente está falando da direção, né? Se eu altero a direção dele, aí eu já deixo de ter o movimento retilíneo. E aqui, né, uma das mais básicas das equações para movimento retilíneo, né, nós temos a velocidade, que é a variação do espaço em relação a um determinado intervalo de tempo. E uma das equações mais fundamentais e importantes para o movimento retilíneo é a função horária, é uma função de primeiro grau, que diz respeito à quantidade de espaço aqui, né, o espaço final, que vai ser equivalente ao espaço inicial que esse corpo tinha, mais a velocidade, né, atingida, multiplicada pelo tempo. E já finalizando aqui, nós temos um movimento em 2 e 3 dimensões, né? O que vai diferenciar esse movimento de 2 e 3 dimensões vai ser a questão do meu referencial num plano, né, de um eixo cartesiano, né? E aí eu já vou fazer referência a mais de uma dimensão. É claro que todos os movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, eles vão ser num espaço tridimensional, obviamente. Só que quando você vai fazer a análise física de alguns movimentos, para que fique mais fácil o entendimento didático, nós fazemos a análise
fazendo um recorte específico de uma dimensão só. Ou seja, quando o movimento fica mais potencial numa dada dimensão, nós fazemos uma análise unidimensional, por exemplo. Se o movimento é, por exemplo, um lançamento de um projétil, eu já estou fazendo uma análise que pode ser tanto bidimensional quanto tridimensional. Então, para esses dois casos aqui, nós temos essas coordenadas, né, e a representação deles, vetorialmente falando, a posição desses dois camaradinhas vai ser dada acrescentando, né, nesse caso aqui eu tenho um movimento, uma posição da partícula, uma posição descrita por vetor R, que é bidimensional aqui, olha só. E eu estou me referindo aqui ao eixo X e aqui ao eixo Y. E aqui a diferença do movimento 3D é que você vai adicionar mais uma dimensão, né? E vai ter só um pouquinho mais de problema para fazer os cálculos devidos aqui de aceleração, na posição, velocidade, enfim. Então eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!